fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Padre Senhor, mais humilhado e cheio de amor, Padre, mais grato a ti, mais grato a ti. Dei graça deste ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Padre Senhor, mais humilhado e cheio de amor, Padre, mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pegado, verteste assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Padre Senhor, mais humilhado e cheio de amor, Padre, mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Glória a Deus. Muita alegria também, cumprimento a todos. Na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Dois ungidos. Eu sei que aqui tem ungidos de Deus neste lugar, nesta noite. Aleluia. Apenas tua história ficou de um homem que no templo gritava: eis-me aqui, me deu uma esmola. Na porta formosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava esperando alguém que lhe desse uma esmola, um trocado, uma moeda qualquer. Esperança tem um homem que nasceu atrofiado. Esperança tem, esperança tem um aleijado que sequer firma os pés no chão. Esperança tem, esperança tem. Se desde o ventre era esse o seu destino, se não uma moeda, por favor, de alguém. Aleluia. Mas vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritavam ao homem na porta
chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava um homem na porta formosa: dai-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido o milagre vem. Onde tem ungido algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido não falta esperança. Onde tem ungido o céu se abre. Aqui tem poder e unção. Deus está neste lugar. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido um milagre tem. Onde tem ungido algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido não falta esperança. Onde tem ungido o céu se abre. Aqui tem poder e unção. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Nós estamos aqui hoje agradecido a Deus, juntamente com os irmãos, irmão Paulo, agradecendo a Deus por 4 anos, né? 4 anos de sub, né? A congregação aqui nesse lugar, neste ponto, onde Deus abençoou e deu, né, esse abençoado salão, e aqui estão os irmãos adorando a Deus nesses 4 anos. Também, né, já faz 5 anos e meio que começou o trabalho aqui, 4 anos aqui no salão. Estamos alegres pela vida dos irmãos, né, aqueles que estão desde o início trabalhando na obra do Mestre, também pela vida do diácono Paulo, tem se empenhado, está aí, né, neste trabalho, e eu tenho a certeza, irmão Paulo, a palavra do Senhor não é palavra minha, mas é a Bíblia quem diz que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus continue abençoando a sua vida, a sua jornada, o seu ministério, em tudo. O Senhor continue concedendo os desejos do teu coração. Pastor João Batista, conforme foi mencionado, né, nosso paizão, companheiro, que está aqui também nesta importante obra. E a todos os demais irmãos, né, presbítero Orival, disse aí que no início da trajetória esteve aí também, e continua, né, até hoje. A todos os demais irmãos, né, Deus abençoe a vida do pastor, que conhecemos agora, né, pastor Cristinho. Deus continue abençoando a sua vida, os demais irmãos estão conosco, todos que vieram adorar ao Senhor. E como hoje é um culto de agradecimento, né, estamos agradecidos a Deus. Todo culto nós temos este sentimento de gratidão. Todas as vezes que nós vamos à casa do Senhor, nós devemos ter esse sentimento de gratidão. Mas hoje, né, pelo aniversário que completou nesse mês de junho, né, os anos de estar aqui, então nós estamos num culto de ação de graça, de agradecimento ao Senhor. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, 1 Reis, no capítulo 19, o verso 20. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e estamos num culto de agradecimento, gratidão. E eu quero, nesses minutinhos, não vamos delongar, estar meditando sobre gratidão. Aleluia. 1 Reis, no capítulo 19, o verso 20, apenas o verso 20. 1 Reis, capítulo 19, e o verso 20. Aleluia.
Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19 e o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então deixou Eliseu os bois e correu após Elias. E disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai e volta. O que te fiz eu? Amém? Podeis assentar, amados irmãos. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos homens agradecidos, homens que têm o seu coração voltados ao Senhor e de uma forma agradecida pelos que Deus tem feito. Hoje nós estamos aqui, cada um, e se fosse para poder cada um testemunhar, poder contar das maravilhas, os milagres, o que Deus fez, eu sei que muitos teriam motivos de alegria, vitórias, bênçãos a alcançar. Eu sei que a gratidão seria maior nesta noite. Se fosse possível falar o que Deus já fez na vida dos irmãos, aqui nesse setor, na subcongregação, aqui no São Domingo, eu sei que os irmãos estariam testemunhando e o tempo, o horário, seria pouco para que os irmãos pudessem expressar o que Deus fez. E nós sabemos e acompanhamos alguns testemunhos, alguns relatos, conforme o Paulo mesmo disse hoje, da família do nosso irmão, e mais alguns que nós sabemos, acompanhando. Mas você sabe o dia a dia, o que Deus tem feito por você, o que o Senhor tem feito na tua casa, o que o Senhor tem feito na tua vida. E nós jamais devemos deixar de ser gratos ao Senhor. O salmista Davi, ele era agradecido ao Senhor. O salmista Davi, ele que teve o seu reinado, o seu ministério, ele que teve várias conquistas, tudo ele reconheceu que foi a mão de Deus sobre a vida dele. E Davi então, ele sempre expressava os seus salmos, ele sempre agradecendo a Deus, ele sempre dizendo sobre os feitos do Senhor, como agradecer. Ele começava a dizer: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele começava a expressar dizendo que o que faria ele, de que forma que ele ia achar para agradecer a Deus. Porque se ele fosse contar as obras, ele não tinha como anunciar, não tinha como contar o que Deus havia feito por ele. Então nós observamos um coração grato. Davi era grato ao Senhor. Nós devemos ser agradecidos. Quando nós olhamos o texto que nós acabamos de ler, nos fala sobre o chamado de Eliseu. Nos fala quando Eliseu, escolhido por Deus para continuar o ministério, exercer o ministério de profeta, conforme nós vemos na palavra do Senhor. E nós vemos o quanto Eliseu foi usado por Deus. Nós vemos a forma como Eliseu, a forma do seu ministério ao receber a porção dobrada. Nós vemos que, acompanhando a história, você lendo o 2 Reis, tudo o que Deus fez na vida de Eliseu, desde a ressurreição daquele menino, desde abrir o Jordão, nós observamos que Deus usou ele de uma forma tremenda, uma forma muito grande. O Senhor usou o profeta Eliseu. Mas quando nós olhamos aqui o versículo que nós acabamos de ler, Elias, o Deus já havia falado com ele que estaria recolhendo a ele, que Deus queria Elias pertinho dele. E Elias, já sabendo que o seu ministério estava se findando, que seus dias estavam se findando na terra, Elias então agora ele vai em busca de uma pessoa que seria o seu sucessor, uma pessoa que continuasse o seu ministério. Elias então, sendo profeta escolhido pelo Senhor, os irmãos conhecem os feitos, o que Elias fez, o quanto Elias também foi usado pelo Senhor. E agora Elias com sua capa, e todo profeta ele tinha uma capa. A capa era símbolo da identidade do profeta, a autoridade que ele tinha. E o profeta então com sua capa, quando ele passava a sua capa, ele tinha algumas formas de passar a sua capa, ou de colocar a capa sobre alguém. Ao passar a capa, ele podia passar a capa representando ali a forma da pessoa receber o milagre. No Antigo Testamento, nós vemos as formas como Deus agia e trabalhava, e era de uma multiforma, de várias maneiras. Deus agia, Deus operava o milagre.
Então nós vemos que a capa também, sendo essa algo muito importante, e quando era passado em alguém, também seria para transferir a forma de ser a pessoa escolhida para transferir o ministério, a forma da pessoa escolhida para que pudesse seguir a ele, a forma da pessoa ter sido escolhida para que pudesse ser o sucessor. Então quando Elias passou a capa sobre Eliseu, então naquele momento Eliseu entendeu que Elias estava dizendo: olha, a partir de hoje, o ministério que eu tenho, vou passar para você. A partir de hoje, eu vou passar para você aquilo que eu recebi da parte de Deus. Eliseu então entendeu, ele compreendeu no momento em que se passou a capa. E quando nós olhamos então o texto, a Bíblia diz que Eliseu não somente compreendeu, como também ele tomou a decisão de seguir a Elias. Mas antes de seguir Elias, a Bíblia diz que Eliseu ainda era jovem, e pelos estudos ele ainda era solteiro, não era casado, e ele estava cuidando, era lavrador, estava cuidando dos bois dos seus pais, os bois que a família tinha. A Bíblia fala que eles tinham 12 juntas de boi, e quando Eliseu estava ali cuidando ali daqueles bois, e Elias então passou e fez aquele trabalho ao passar a capa sobre ele, Eliseu então ao entender o chamado, Eliseu então ao entender a escolha, Eliseu então ao entender de uma forma grata por ter sido escolhido, um que era lavrador, um que não tinha experiência nenhuma como profeta, um que não tinha experiência nenhuma com as coisas de Deus, ele entendia de boi, entendia sobre a lavoura, tudo aquilo ele sabia. Mas naquele momento em que Elias chegou até ele e passou a capa, dizendo: eu te encontrei, eu achei, Eliseu então a partir daquele momento ele teve um coração grato, um coração agradecido. E quando Elias então aqui no verso 20, amados irmãos, quando Elias então conversa com Eliseu: eu despedi dos meus pais, deixa eu beijar o meu pai e a minha mãe, deixa eu despedir deles, da minha família, porque eu vou te seguir. E aí o texto nós vemos que antes de terminar o verso 20, a última parte que nós temos, Elias respondeu, disse: vai, volta, porque você sabe o que eu te fiz. O que Elias estava dizendo para Eliseu era: vai, só que não esqueça do que eu fiz para você. Vai, volta, porque o que te fiz eu. Elias estava dizendo assim: olha, o que eu fiz para você, o que representa, olha a responsabilidade que eu passei para você, olha o que eu tenho para você, ou o que eu escolhi você, eu achei você, Deus separou você, Deus marcou você, e Deus mostrou que é você. Então olha o que eu te fiz. Eliseu na hora entendeu, e nós vemos então que a partir daí Eliseu, ele foi grato a Elias por causa dessa palavra: volta, o que te fiz eu. Volta, lembra do que eu te fiz. Volta, não esqueça do que eu te fiz. E quando nós vemos então, amados irmãos, a Bíblia diz que Eliseu então ele foi, despediu da sua família. E quando ele estava voltando e ainda tinha junta de boi, ele sacrificou a junta de boi, matou, fez churrasco, ele deixou tudo para trás. E ele foi seguir a Elias. Quando nós olhamos, entrando no capítulo 20, nós vemos que não fala nada de Eliseu. O capítulo 21 de 1 Reis não fala nada de Eliseu. O capítulo 22 de 1 Reis também não fala mais nada. A história diz, amados irmãos, que foram 11 anos de silêncio. Foram 11 anos que Eliseu ficou sumido. Ele aparece aqui no capítulo 19, aí o capítulo 20, o capítulo 21, o capítulo 22 e o capítulo 1 de 2 Reis, não se ouve falar a respeito de Eliseu. 11 anos ele ficou sendo preparado. Foram 11 anos onde o Senhor trabalhando nele através de Elias, aquele homem que era um lavrador, aquele homem que entendia somente de boi, mas demorou 11 anos e Deus trabalhando nele para transformar Eliseu num verdadeiro profeta, num homem de Deus. E Elias então passou esses 11 anos com Eliseu, ensinando ali, orientando ele, ensinando como ser um homem de Deus. E Eliseu jamais se esqueceu disso. Eliseu foi grato a Elias pelo que ele fez, por ter passado a capa dizendo: eu te chamei, eu te escolhi. Eliseu foi grato por Elias ter ensinado ele por tudo que Elias tinha passado para ele. Quando nós olhamos lá
em 2 Reis, no capítulo 2, amados irmãos, o texto nos diz que Elias, sabendo que vai ser tomado ao céu, tomado pelo Senhor, o que Elias fala então? Elias chama Eliseu e diz assim: olha, você fica aqui, porque o Senhor me mandou até Betel, fica até aqui, porque agora eu vou até Betel. A Bíblia diz, lá no capítulo 2 de 2 Reis, que Eliseu olhou para Elias e disse: tão certo como vive o Senhor, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu vou te seguir. Sabe o que Eliseu estava dizendo? Eu tenho uma dívida com você, eu tenho uma gratidão com você, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, meu Senhor. A Bíblia diz que Elias caminha mais um pouquinho e diz: fica aqui que o Senhor me mandou a Jericó. O que Eliseu disse? Meu Senhor, eu não vou te deixar, eu não esqueço da dívida que eu tenho por você, eu não esqueço daquela palavra, volta, porque o que te fiz eu não esqueci jamais do que você fez por mim. A Bíblia diz então que Elias agora é tomado ao céu, e quando Elias é tomado ao céu, Eliseu então recebe a capa e ele começa a exercer o ministério de profeta. Mas essa palavra ficou marcada na vida de Eliseu: o que te fiz eu? Pastor, é uma história muito bonita, pastor, só que isso aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, está lá no Velho Testamento. Eliseu não está mais com nós, Elias muito menos não está mais conosco. Mas nesta noite teve alguém também que, como Elias, um dia encontrou você, e não sei se você estava cuidando de junta de boi como Eliseu estava, não sei se você estava cuidando de uma construção, não sei se você estava numa firma, não sei se você estava num bar, não sei aonde você estava, mas teve alguém que um dia encontrou você, e ele também passou a sua capa, o seu manto, o manto que foi vertido lá na cruz, o manto de sangue, ele passou sobre você, e ele disse assim: agora você é meu, você é escolhido, agora você é separado, agora você está coberto por este manto de sangue, agora você está limpo, agora você está lavado. E ele olhou para você e diz: não esqueça do que eu te fiz, aleluia. E desde aquele dia até hoje, muitas coisas aconteceram na tua vida. Desde aquele dia até hoje, você viu que a tua vida não foi mais a mesma. Desde aquele dia até hoje, você viu que a tua casa, a tua família não foi mais a mesma, porque alguém passou por você, porque alguém passou o manto sobre você, porque alguém disse: não esqueça do que eu te fiz. Por isso nós estamos aqui hoje, 4 anos, nesta congregação, adorando a Deus. Por isso nós estamos aqui gratos ao Senhor, e jamais nós devemos esquecer do que Ele fez por nós. Jamais nós devemos esquecer dos milagres, jamais nós devemos esquecer das maravilhas que Ele fez por nós. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, o verso 36, a Bíblia fala de uma mulher que a Bíblia registra, Lucas, o doutor Lucas registra, que era uma pecadora da cidade. E a Bíblia diz que estava havendo uma festa, um jantar, na casa de um homem que era importante na cidade, chamado Simão. E ele então, vendo a fama de Jesus, ele vendo que Jesus estava sendo propagado em todo canto, como aquele que estava fazendo milagre, como aquele que estava fazendo maravilhas, o que esse Simão fez? A Bíblia diz que esse Simão convidou Jesus para ir na sua casa para um jantar. E quando Jesus chegou na sua casa, a Bíblia diz, quando nós olhamos lá em Lucas 7, o verso 36, a Bíblia diz que esse Simão, ele deixou Jesus de lado, sentado, e ele nem se incomodou com Jesus. Ele começou a se envolver com os outros convidados, conversava com um, conversava com o outro, e Jesus está lá no cantinho sentado, esperando a hora da janta. Mas a Bíblia diz que naquele mesmo dia, essa mulher, uma mulher pecadora, não fala o nome dela, esta mulher que era pecadora da cidade, ela soube que Jesus estava lá na casa de Simão, e esta mulher foi até lá, e ela foi com um objetivo diferente, não com o objetivo de querer se mostrar, o objetivo de querer se aparecer entre aqueles que estavam ali, mas ela foi, a Bíblia diz que ela leva um vaso de alabastro, era um unguento muito caro naquela época, ela leva aquele vaso, e quando ela chega até Jesus, ela vai até Jesus, e ela começa a ungir os pés de Jesus com aquele vaso, com aquele unguento caro. E o texto diz que ela começou a chorar e enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. A Bíblia diz que aquela mulher, ela viu que aquele vaso, aquele óleo, aquele unguento que ela levava, ela viu que tinha acabado, era muito pouco. Ela não se contentou, ela começou a chorar. Essa mulher, ela
tinha uma gratidão. Quem sabe enquanto Jesus estava vendo esse gesto dela, quem sabe Jesus estava olhando para ela e estava dizendo o que Elias diz: lembra do que eu te fiz. Essa mulher, enquanto ela estava lá lavando os pés de Jesus, Jesus olhando para ela, dizendo: lembra do que eu te fiz. Aleluia. E esta mulher então, ela disse: não, Senhor, eu não esqueço. O que eu trouxe é muito pouco. Então ela começou a chorar e ela começou a limpar os pés de Jesus com os seus cabelos. Pastor, que cena bonita. Sabe o que essa mulher representa? Representa eu e você aqui nesta noite. O vaso de alabastro, segundo os estudiosos, ele tinha 500 ml, de 500 a 600 ml. E aquela mulher viu que aquilo era muito pouco para ela poder estar aos pés de Jesus. O que aquela mulher fez? Ela começou a chorar, ela começou a colocar as suas lágrimas também naquele momento. Pastor, o que é isso? É gratidão. Porque quando a pessoa é grata, a pessoa não se contenta apenas, quem sabe, em vir à igreja porque foi convidado ou porque alguém chamou. Quando a pessoa é grata e não esquece do que fez por ela, a pessoa não se contenta em estar aqui acompanhando apenas os hinos da harpa que é cantado aqui na frente. Quando a pessoa é grata, a pessoa não se contenta apenas em acompanhar a leitura que foi lida. Não, a pessoa, além de trazer os seus 500 ml de unguento, ela quer fazer muito mais para Jesus. Ela começa a se derramar aos pés de Jesus, ela começa a chorar, ela começa a glorificar a Deus, ela começa a exaltar o nome do Senhor. O que é isso? É gratidão na presença do Senhor. Diz: eu fui naquele culto, e aquele culto aquele dia tinha 5 pessoas, 6 pessoas, não estava uma multidão. Mas eu não sei porquê, mas fulano estava lá e a pessoa se alegrava tanto. E o culto estava lá, o irmão dos Anzóis pregou, aquele dia foi o pastor Jean que pregou. E eu não sei porquê que o irmão fulano se alegrou tanto, glorificava a Deus. Tinha tão pouquinha gente, não era dia de festa, não era congresso. Porque geralmente as pessoas pensam que o dia de chorar é em congresso, o dia de se alegrar, de receber renovo é em congresso. Mas sabe o que é isso? Sabe por que você se alegra com 5 pessoas, tanto se alegra com 100 pessoas? Porque você não esquece do que Ele te fez. Você tem um coração agradecido. Gratidão ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aquela mulher então, ela não se contentava, ela queria fazer mais para o Senhor. E é isso que nós estamos aqui nesta noite. Jesus está dizendo: não esqueça do que eu te fiz. Ele te salvou, Ele te deu saúde, Ele te deu uma família, Ele te deu uma casa, Ele te deu bênção sobre a tua vida. Não esqueça do que eu te fiz. Para encerrar, quando a palavra do Senhor nos diz que Elias passou a capa, já vou encerrar. Quando Elias passou a capa, ela tinha uma autoridade. Tanto que o texto diz, nós lendo depois, lá no capítulo 2 de 2 Reis, quando Elias é tomado ao céu, naquela carruagem de fogo, aquele redemoinho, a Bíblia diz que quando Elias estava subindo, a sua capa desceu, ele deixou a sua capa. E Eliseu então tomou aquela capa de Elias. E com aquela capa, a Bíblia diz que ele chegou até o Jordão e ele disse: Deus do meu pai Elias. Ele colocou sobre o Jordão abriu em 2 partes e Eliseu atravessou o Jordão. A capa então representa essa autoridade. Não só era a identidade do profeta, como também a autoridade. Hoje não temos mais a capa. Hoje não andamos mais, como no Antigo Testamento, com uma capa representando a identidade daquela pessoa ou autoridade. Mas hoje nós recebemos algo que cada um que está aqui nesta noite, eu sei que você já recebeu da parte de Deus. Hoje a capa é representada pelo Espírito Santo. A partir do momento em que Jesus, representando Elias, passou por você, e ele viu você na situação que você estava, e ele te chamou, conversou com você, escolheu você, como Elias fez com Eliseu, escolheu ele. A partir desse momento, Jesus passou uma capa, e quando ele passou essa capa, ele disse assim: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar-vos lugar. E Jesus, vocês sabem que ele foi, ele subiu ao Pai, só que ao mesmo tempo ele não nos deixou órfãos, ele deixou algo também
esse Espírito Santo também tem autoridade. Glória a Deus. Esse Espírito Santo ainda trabalha no nosso meio. É esse Espírito Santo que age, que usa os vasos, conforme o pastor Augusto falou aqui. É esse Espírito Santo que fala, pode chamar, que hoje Jesus disse que vai curar. Quantos que é? Chama 14, porque ele disse que vai curar. A capa está aqui, o Espírito Santo está aqui. Lembra do que eu te fiz? Pode chamar, que ele vai curar. Aleluia, aleluia. Lembra, não esqueça do que eu te fiz. Glória a Deus. Glória a Deus. Eliseu, durante o seu ministério inteiro, ele foi agradecido por ter sido escolhido primeiramente por Deus e pelo que Elias fez por ele. Aleluia. Eu sei que nessa noite nós estamos aqui gratos a Deus. 4 anos que essas portas estão abertas e o nome do Senhor está sendo propagado aqui neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Eu já disse, Elias representa Jesus nesta noite e acaba o Espírito Santo. E o Senhor Jesus está dizendo a todos nós, vai e volta. Aleluia. Aleluia. Mas é só um dia, pastor, porque os outros dias de semana eu tenho que estar lá no setor 2, tenho compromisso no sábado e domingo lá. Pastor, mais dias eu vou lá na sede, eu estou em tal lugar. Mas o Senhor Jesus está dizendo, vai e volta. Lembra do que eu te fiz aqui. Aleluia. Aleluia. Como é que eu vou do irmão José? Ah, mas eu tenho alguns dias, tenho os dias de guarda e eu estou de serviço, eu estou no meu plantão. Mas Jesus está sempre dizendo, vai e volta, José. A próxima quinta você volta. Lembra do que eu te fiz. Aleluia. Vai e volta. Ah, pastor, o Tiago diz, não, mas eu tenho meus compromissos. Domingo eu fui no setor 2, tal dia eu vou na sede. Mas está dizendo, vai e volta. Lembra do que eu te fiz aqui. Aleluia. Foi aqui que eu te abençoei, que eu te chamei, te dei casamento. Lembra do que eu te fiz aqui. Aleluia. Eu não sei se você está fazendo despedida ou não, só Deus sabe. Você vai casar, vai não sei para onde, ou Curitiba, onde Deus preparar. Mas nunca esqueça, aleluia, lembra do que eu te fiz, do que Deus te fez aqui. Aleluia. Lembra da capa que Ele te deu aqui. Lembra do que eu te fiz, vai e volta. Mas lembra do que Deus te fez. Eu convido a igreja a estar em pé neste momento. Gratos. Eu quero neste momento orar. E eu sei que os agradecidos estão aqui nesta noite. Os que reconhecem o que Deus fez, os milagres, as maravilhas somos Deus. Aleluia. 4 anos. Você reconhece o que Deus te fez na tua vida. E muitos que já passaram por aqui. Aleluia. Mas não esquece do que Deus fez. Eu quero orar neste momento. Não vou te convidar aqui à frente. Mas você aí no teu lugar. Assim como eu, se você desejar fazer assim, como o Romualdo já fez, colocar a mão no teu coração. Aleluia. A sede de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele procede a saída. Oh, aleluia. É a sede Glória dos a Deus. sentimentos. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o seu nome. E é nele que nós somos agradecidos, um coração agradecido. Um coração agradecido. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela saúde. Obrigado, Jesus, pela força. Obrigado, Jesus, pelos anos de vida. Obrigado, Senhor, pela família, pelo meu trabalho. Obrigado por tudo. Lembra do que eu te fiz. Lembra do que eu te fiz. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos, Senhor, te louvar nesta noite, ó Pai. Senhor, aqui estamos neste culto, ó Pai, agradecido a Ti, Senhor. 4 anos, ó Pai, que o Senhor abriu esta porta, meu Pai. E o Teu nome, Senhor, tem sido proclamado aqui neste lugar. Eu te louvo, ó Pai, pelas maravilhas que o Senhor fez. Senhor, os milagres que nós
nesta noite nós te agradecemos para a glória do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. E amém. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, glória.